Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe essa blusa bem fresquinha aqui para vocês aproveitarem ainda o verão, né? Ela é bem, olha gente, ó, ela é toda vazadinha. Vou aproximar aqui o ponto para vocês verem. Ela é feita uma peça só, tá? E aí depois a gente vai fechar aqui, essa parte fechada aqui com esse cordãozinho, pode ficar na frente da blusa ou atrás, aí é o gosto de vocês, né, o gosto da cliente de vocês. O que eu fiz aqui, eu usei agulha 6 e eu trabalhei com um barroco 4 milímetros, tá? Mas como eu sempre comento dos meus vídeos, gente, vocês podem usar aí o fio da preferência de vocês, o fio que tem disponível na cidade de vocês, tá? Vocês não precisam necessariamente fazer com as mesmas linhas, os mesmos fios que eu uso aqui, tá? Eu só dou as dicas aqui, o que vocês podem usar ou não, tá? O que eu recomendo é que não seja um fio com a espessura mais grossa do que 4, porque senão vai ficar muito pesada, vai ficar muito grosseiro, tá? E aqui, por que eu usei a agulha 6? Pra ela ficar mais fresca, pra ter um caimento bom, tá? Porque muita gente fala assim, ah, eu não gosto de fazer blusas, não gosto de fazer vestido com barbante, né? No caso aqui, o barroco. Mas, gente, depende muito da agulha que vocês usarem, tá? Se vocês usarem a agulha mais grossa, vocês podem ter certeza que a peça vai ficar fresquinha, vai ficar com caimento bom, tá? Então, pra quem tá começando com o crochê, eu sugiro que me acompanhe, pausa o vídeo, salva o vídeo, até pra, se vocês ficarem aí com dúvida de algum ponto, pra depois vocês saberem onde é que tá a aula, né? E aí vocês conseguem acompanhar a videoaula tranquilo. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários como que a gente vai pegar as medidas para a blusa. A gente vai medir aqui, ó, aqui eu fiz 25 centímetros de correntinha. Isso aqui pode ser para qualquer tamanho, tá? Até o tamanho G. Se for um GG, eu sugiro que faça 30 centímetros de correntinha. Eu não vou falar a quantidade de correntinhas para vocês fazerem, porque vai depender do fio que vocês usarem e da agulha. Então, são 30 centímetros de correntinha. Vocês vão fazendo as correntinhas, aí quando chegar nos 30 centímetros, vocês começam já o trabalho, tá? Então, como eu falei, quem tá começando com crochê, me acompanha, pausa aí pra ficar bem facinho. Então, as correntinhas aqui todo mundo sabe fazer, né? Aqui, ó. Então, quando eu chegar nos 30 centímetros, eu venho aqui com vocês. Então, terminando aqui as correntinhas, eu vou pular as duas primeiras e eu vou trabalhar na terceira correntinha um meio ponto alto. Olha só, aquele que a gente dá uma laçada e puxa os três de uma vez, né? Aqui, ó. Dou a laçada aqui e puxo os 3 fiozinhos de uma vez. De novo. Pego o ponto aqui atrás, dou uma laçada e puxo os 3 de uma vez, tá vendo, ó? Esse aqui é o meio ponto alto pra quem tá iniciando com crochê, tá? Então, essa carreira inteirinha, a gente só vai trabalhar meio ponto alto, tá? Essa carreira aqui é a primeira carreira todinha, meio ponto alto. Trabalhei, então, aqui meu último ponto, eu vou virar o trabalho, vou subir 4 correntinhas. Esse primeiro buraquinho de ponto aqui a gente não vai trabalhar, porque seria o primeiro ponto aqui que a gente trabalhou as correntinhas, né? Eu vou trabalhar esse segundo aqui, ó, e vou fazer o ponto alto alongado, olha. Eu vou soltando uma laçada por vez. Assim, tá? Então, ele ficou da altura dessas 4 correntinhas que a gente trabalhou aqui. Eu vou dar uma laçada e vou passar a minha agulha por trás desse ponto e vou fazer aquele meio ponto alto aqui em cima. Vou pular o próximo ponto e vou trabalhar no segundo e vou fazer o ponto alto alongado novamente. Por que que a gente pulou o ponto aqui, ó? Esse meio ponto alto que a gente trabalhou aqui, ele vai ficar aqui, ó, na mesma direção que esse primeiro ponto. Então, como eu quero o meu trabalho reto aqui na lateral, então a gente sempre tem que pular esse ponto aqui. Se vocês quisessem fazer uma coisa que fosse se abrindo nas laterais, aí vocês não iam pular. Mas nesse caso aqui, a gente tem que pular essa distância aqui de um ponto para dar o pontinho daqui de cima, tá? Sempre, não esqueçam. Às vezes o trabalho de vocês não dá certo, porque vocês não pulam aqui esse ponto, quando vocês trabalham esse ponto, esse meio ponto alto aqui em cima, tá? Aqui a diquinha que eu passo pra vocês, que eu sei que muita gente vem me perguntar por que que o trabalho fica torto, né? Ó, eu vou dar laçada, vou passar minha agulha aqui por trás e vou fazer, então, meio ponto alto. Próximo ponto, novamente, vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo e vou fazer o ponto alto alongado. Gente, desculpe, passou um avião aqui, eu não tive como pausar agora o vídeo. Ó, dou uma laçada, passo aqui por trás e faço meio ponto alto.
tá? Então, essa carreira inteirinha a gente vai fazer assim até o final. Chegando aqui no último ponto, a gente vai trabalhar aqui, ó, a gente vai pular o primeiro, né? Ó, e as correntinhas que a gente começou aqui, aquelas duas correntinhas iniciais, a gente vai pegar aqui a primeira e vai fazer o último ponto alto alongado para encerrar, então, a carreira. Eu vou virar o trabalho, vou subir uma correntinha e agora, nesse primeiro buraquinho de ponto aqui, eu já vou fazer o meio ponto alto, para dar certinho a minha quantidade de pontos e ficar certinho aqui a minha carreira aqui na lateral, tá certo? Não podem deixar de fazer esse primeiro ponto aqui, esse primeiro buraquinho aqui, tá, gente? E aí, a gente vai trabalhar em todos os pontos, a gente vai trabalhar meio ponto alto. Quem tem dificuldade para fazer o trabalho reto, o que eu sugiro para vocês? Vamos supor que aqui na primeira carreira, vocês façam 25 pontos, tá? Aqui não vai ser 25 pontos, porque a gente faz um ponto diferente, né? Mas nessa carreira aqui de meio ponto alto, então vai ter que ter os 25 pontos. Se nessa daqui vocês virem que não deu os 25 pontos, vocês já sabem que alguma coisa deu errado. Vocês vão olhar aqui se vocês pularam o ponto aqui, se vocês fizeram certinho, né? Em todos, pulando todos os pontos certinho, vocês vão ter que... Já tá certo que é nessas duas carreiras aqui que vai ter a coisa errada. Pra vocês não chegarem lá na frente e falar assim, ai, tá tudo torto aqui meu trabalho, vou ter que desmanchar tudo. Então, se vocês forem se acostumando, né, é uma dica de ouro pra vocês aqui. Pra quem tá iniciando, até mesmo pra quem já tá acostumado a fazer crochê, mas é que o crochê sempre fica torto. Então, a dica de ouro é sempre ir contando, porque tem que estar certinho, tá? Deu alguma diferença, pode desmanchar, mas já desmancha logo, porque eu sei como que é horrível a gente ter que desmanchar uma peça inteira. Às vezes lá no final a gente vai ver que a peça tá torta, tá com um ponto a mais ou com um ponto a menos e ter que desmanchar, né? Então, passei mais uma dica aí pra vocês. Muita gente fala assim, ah, Kátia, você fala muito, mas aqui o nome do canal é Crochê e Dicas. Se eu não passo essas dicas pra vocês, muita gente que tá começando com crochê... fica perdido, porque ai, por que eu tô fazendo errado? Por que a minha peça não tá dando certo? Né? Tá faltando alguma coisa aqui. Então, sempre tem essas diquinhas, né? Diquinhas que eu falo que vale ouro pra gente, pras crocheteiras, né? Que o nosso trabalho aqui, tipo assim, eu trabalho com tempo, né? Se eu ficar desmanchando o crochê o tempo inteiro, eu prefiro 1000 vezes... começar uma peça nova do que ter que desmanchar tudo. Se eu tenho que desmanchar, sabe o que eu faço? Eu largo aquele lá e começo outra. Porque o tempo que eu vou perder desmanchando a peça, eu já tô quase fazendo a outra peça inteira. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu tô trabalhando só o meio ponto alto, né? Ó, todos os pontos. E vocês vão ver que vai ficar certinho. Chegando aqui no final, olha só. A gente tem que trabalhar esse daqui, ó, tá vendo? Esse buraquinho aqui de ponto, tá vendo? Porque a gente trabalha em todos os seguintes aqui, ó, a gente trabalha esse espacinho, né? Então, esse aqui a gente vai trabalhar. E naquelas 4 correntinhas que a gente subiu aqui, ó, a gente vai trabalhar na última. Agora sim, completou o meu trabalho e ele vai ficar retinho aqui na lateral também, tá? Vou virar... Vou fazer as 4 correntinhas e vou começar tudo de novo. Nessa carreira aqui, eu não trabalho esse ponto, eu trabalho só esse aqui. E vou fazer o ponto alto alongado. E aqui em cima, então, eu faço meio ponto alto. Eu espero que vocês estejam entendendo as minhas dicas aí e o passo a passo aqui, tá? Ó, vou pular esse primeiro, vou trabalhar o segundo e vou fazer o ponto alto alongado. Dou a minha laçada, passo a agulha aqui por trás e faço meio ponto alto. Gente, então a nossa peça, a nossa blusa vai ser isso daqui só. Meio ponto alto e esse ponto alto alongado e a gente vai intercalando, tá? O que vocês vão fazer? Eu vou pegar uma peça aqui adiantada. Aí vocês vão ver que a gente trabalha a peça assim, né? Ó, a gente tá fazendo o crochê assim, ó. Então, eu comecei com a carreira de meio ponto alto, eu vou encerrar... com meio ponto alto também, tá? Então, vocês viram que a gente faz a peça ao contrário. Como que vocês vão medir? Quanto que vocês têm aí de busto, né? A blusa pra vocês vão medir o busto. Ah, eu preciso de 88 centímetros. Então, vocês vão fazer 88 centímetros de carreiras. Não, o que vai determinar, então, a quantidade de carreiras vai ser, então, as medidas que vocês têm aí. Não adianta eu falar. Cada uma tem uma medida diferente, né, gente?
Mesmo quem veste o G, vamos supor, eu visto um G, mas eu tenho 88 de busto. Tem gente que tem veste G, mas tem 86. Então, por 2 centímetros aí vai dar umas duas carreirinhas. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, tá, gente? Vocês ficam muito atentas. Ai, quantos pontos eu coloco? Quantas correntinhas eu inicio? Quantas carreiras eu faço? Não, vocês têm que fazer de acordo com as medidas de vocês, como eu sempre comento aqui, tá? Então, a gente fazer, ó, pra vocês verem o que a gente tá fazendo com a blusa, tá? Ó, é isso daqui, ó. Exatamente isso aqui. Entenderam, né? Minha linha tá aqui, né? Meu fio tá aqui. Eu já vou começar a parte de baixo. Deixa eu só tirar meu fio pra cá. Eu já vou começar essa parte do babado direto aqui, ó. Onde tá aqui a minha linha, né? O meu fio aqui, ó. E agora a gente vai trabalhar assim, né? A gente vai continuar trabalhando, só que nessa direção aqui. A gente vai trabalhar nas carreiras. Antes a gente tava trabalhando nos pontos, né? Agora a gente vai trabalhar as carreiras. Eu vou subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Deixa eu só passar o meu fio pro lado de cá, pra facilitar aqui. Eu dei um nó aqui. Ó, 4 correntes. Agora, nessa primeira carreira aqui, ó, tá vendo? Esse último, ó, tem esses 2 buraquinhos aqui e esse pequenininho aqui, ó. Nesse segundo aqui, ó, eu vou trabalhar um leque. Eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui, ó, 2 pontos altos. Se vocês quiserem trabalhar ponto alto alongado, pode trabalhar. Se vocês quiserem trabalhar ponto alto duplo, pode trabalhar, tá? 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço, olha. Então, a gente vai trabalhar leques, né? Bem fácil. Todas as carreiras, ó, de novo, eu vou pular esse espaço maior, eu tenho esse primeiro, nesse segundo aqui eu vou trabalhar mais um leque. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. É super fácil, né? Aqui. Novamente, eu vou pular esse espaço maior, tem esse primeiro, nesse segundo aqui do meio, eu vou trabalhar o leque novamente. E assim, eu vou seguindo toda a minha extensão aqui da blusa, tá? Frente, costas, todinha a minha extensão aqui, ó. Vou fazer mais um com vocês, ó, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Se vocês quiserem aqui trocar a agulha para uma agulha mais grossa, para ficar mais babado, também pode trocar, tá? Aqui no caso eu tô fazendo com a 6, se quiser fazer com a 7, pode fazer. Ó, pulo esse, venho trabalhar aqui e assim eu vou seguindo até o final. Então, chegando aqui no final da carreira, a gente vai trabalhar esse primeiro buraquinho de ponto aqui. Vou fazer um leque aqui, tá? Os 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Vocês lembram que a gente começou aqui, então, a carreira com aquelas 4 correntinhas, né? Então, eu vou finalizar também agora com um ponto alto alongado. Aqui nesse último buraquinho de ponto, olha, pra ficar certinho a nossa carreira, tá? Ó, opa. Ponto alto alongadinho aqui. Vou virar o meu trabalho e vou começar tudo novamente. Vou fazer as 4 correntinhas. E agora eu vou trabalhar somente nos buraquinhos aqui, ó, nos espaços das 2 correntinhas do leque, tá vendo, ó? E agora eu vou trabalhar os 2 pontos. Sempre, então, no espaço das 2 correntinhas, tá? Ó, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. E aí, eu vou fazendo até o final, sempre terminando com o ponto alto alongado e começando com 4 correntinhas, tá? E aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem, tá? O que vai determinar para vocês aqui, né, a quantidade de carreiras. Se vocês quiserem fazer um vestido, se vocês quiserem fazer uma saída de praia, é só vocês continuarem, quanto mais carreiras vocês fizerem, né, aí a altura é com vocês. Então, a quantidade de carreiras aqui, nesse caso, vai determinar a altura da peça de vocês. Aqui, eu fiz um cordão, gente, de quase 2 metros. Um cordão são correntinhas, tá? Transpassei aqui atrás, a cada 2 pontos, né, olha só, pra fazer isso daqui todo mundo sabe fazer. Então, é assim que vai fechar. Ai, Kátia, eu não gosto de fazer isso, eu quero colocar botão. Então, é só vocês costurarem o botão aqui, aí eu gosto de vocês. Agora, eu vou virar aqui a peça, né, pra vocês verem ela
no geral. E aqui, ó, vocês estão vendo como que é a nossa alça. Então, o que que eu fiz aqui? De vez eu fazer um quadrado, eu fiz os círculos, tá? Mas vocês podem fazer quadradinhos também, ó. Eu vou pegar, vou fazer um anel mágico aqui. Vou dar um nozinho inicial. Vou fazer 2 correntinhas. E vou seguir com um ponto alto. Então, aqui, no caso, eu fiz 2 pontos, né? Vou fazer 2 correntes. Vou fechar aqui o meu anel para ficar mais fácil de trabalhar. Trabalho sempre nesse lugar aqui, ó, nesse espacinho que tem os 2 fios, tá? E aqui eu faço mais 2 pontos. Então, aqui, a minha alça, o que que eu fiz, ó? 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, mais... 2 pontos ao contrário. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, agora 2 correntes. Agora, então, 2 pontos novamente, eu troquei aqui, né? 2 pontos... 2 correntes novamente. Então, aqui eu tenho 3 e vou fazer o último bloquinho aqui com 2 pontos. Então, se vocês quiserem fazer quadradinhos, então vocês vão fazer 3 correntinhas aqui, tá? Se vocês quiserem fazer alça de quadrados. Então, aqui vocês fazem no canto, vocês vão fazer 3 ao invés de fazer 2. Se vocês quiserem fazer como eu, um círculo, vocês fazem assim. 2 pontos e 2 correntinhas, ó. Venho aqui nesse meu primeiro ponto aqui em cima e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aí, eu corto. Vou arrematar o fio direitinho, né? Pra arrematar, eu sempre pego uma agulha mais fina. Ó, eu vou puxar esse meu fiozinho aqui, ó, do anel mágico, pra deixar bem fechadinho. Eu venho aqui com a agulha, ó, só no fiozinho daqui de trás, tá? Na tirinha de trás aqui. Eu vou fazer um nozinho. Bem discreto. Ó, vou puxar agora mais um fiozinho, ó, tá vendo? E eu vou arrematando assim, e eu vou dar 3 nozinhos aqui atrás, e aqui é a mesma coisa, tá, ó. Puxar aqui pro fio de trás, tá? E depois eu dou aquele nozinho aqui pra finalizar e corto o fio. Olha só como é que ele fica, tá vendo? Agora, essa parte aqui que eu fiz o meu arremate, eu vou costurar uma na outra. Com agulha de tapeçaria, aqui eu já fiz eles, né, já adiantei pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu vou pegar do lado do avesso e vou costurar aqui, ó, onde tem 2 fios, onde tem os 2 pontos, tá vendo, ó? E vai ficar como se fosse uma cruz, né? E aqui eu vou pegar os 2 pontos de um e 2 pontos daqui do outro. Eu já deixei um nozinho aqui, mas eu vou fazer mais um nozinho aqui com a minha agulha. Olha aqui. Eu vou passar, então, ó, a minha agulha aqui por esse buraquinho, pra não abrir mesmo o meu ponto, tá? E aqui eu vou costurar. Sempre nessa parte aqui dos 2 pontos, já é o suficiente pra fazer. O que que eu fiz? Eu fiz 6 para cada lado, tá? Na altura do ombro que eu preciso, né? Pra minha peça, pro meu tamanho. Se vocês forem fazer uma P, aí vocês vão ver o tamanho que vocês vão medir. Aí, onde termina a blusa de vocês, né? Embaixo do braço até a parte de trás. E aí, vocês vão... Se for um tamanho M, acredito que 5 para cada lado dê, tá? Mas é bom vocês medirem vocês pra ver se ficou certo, tá? Porque tem gente que gosta de uma alça mais larguinha, tem gente que gosta de fazer um desenho com a alça atrás, e aí, então, é com vocês. Eu vou cortar aqui o meu fio. Depois eu vou costurar, olha aqui, eu vou colocar lá pra frente agora. Como essa parte aqui eu quero na frente, então eu sempre eu sempre faço a minha alça na altura da alça do meu sutiã, pra ficar cobrindo, tá? Eu não gosto de usar blusa sem sutiã, não adianta, né? E aí, eu faço na medida. Tem gente que não gosta nem de colocar, tem gente até que não pode usar com um topzinho, não precisa nem fazer a alça. Então, aí, vocês nem precisam terminar essa parte aqui. E aí, a quantidade de carreiras que vocês deixarem de um lado, vocês vão deixar do outro, tá? E aqui atrás vai ser a mesma coisa, tá? Pra vocês encerrarem, então, aqui, ó. A quantidade que eu deixei de um lado, depois eu tenho que contar certinho aqui, ó. Quantidade de carreiras de um lado, pra deixar a mesma quantidade do outro lado e costurar pra ficar certinho a nossa alça. Gente, é isso. Aqui, se vocês quiserem colocar
aquelas, assim, ó, uma perolinha ou essas pedrinhas aqui, pecinhas aqui de madeira, né? Pra finalizar aqui o nosso cordãozinho, é com gosto de vocês. E sempre, se vocês quiserem colocar a etiqueta de vocês, né? Pra vocês costurarem etiqueta, sempre se vocês forem vender, até mesmo se vocês usam mesmo pra divulgar o trabalho de vocês, fica bem bonitinho, né? E aí a gente costura a nossa etiqueta aqui. Quem quiser o nome dessa empresa aqui que fez a minha etiqueta, ó, coloca aqui nos comentários que eu passo pra vocês o nome, tá? É de couro, nossa, é maravilhosa essa etiqueta, gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários e até o próximo vídeo, gente. Tchau!